Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje estou aqui mais uma vez nesse vídeo, vou trazer uma mensagem ao qual o Senhor falava comigo pela manhã. Hoje é segunda-feira, tá? Acordei 4 e pouquinho da manhã, fiz minha oração, uma oração de batalha espiritual. Depois li a palavra e o Senhor falou muito comigo, eu quero dividir com vocês, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, vamos lá para a nossa vinheta. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre essa questão. Qual o segredo dos vencedores, né? Eu fico procurando entender porque algumas pessoas conseguem crescer, conseguem prosperar, conseguem atingir os seus objetivos e outras não. Passa ano, entra ano, estamos aí novamente no final do ano, né? E geralmente deixamos para começar lá para janeiro, com aquelas promessas do ano. Aí esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. O ano passa e nós não conseguimos conquistar as bênçãos do Senhor. E isso acontece com todo mundo. Eu tô aqui como uma serva do Senhor e sei que você que está do outro lado também é um servo, uma serva do Senhor e tem feito esse questionamento. Passamos muitos anos das nossas vidas, né? Servindo a Deus de uma forma religiosa. Passamos muitos anos das nossas vidas servindo a Deus sem conhecê-lo. Por isso eu tenho falado muito com vocês sobre isso, para vocês lerem a palavra. Depois que eu comecei a ler a palavra, minha visão mudou. Eu comecei a conhecer esse Deus. E é claro, eu não conheço ele totalmente. E ninguém nunca vai conhecer Deus totalmente. Porque o que tem aqui na palavra do Senhor é um pouquinho de quem é Deus. E olha, quando nós começamos a ler, a se aprofundar na palavra, né? Entender como aqueles homens viveram anos antes de Cristo e depois de Cristo. Quantos milagres eles alcançavam a graça do Senhor. Faziam a diferença. Nós hoje somos uns servos do Senhor, costumo dizer Nutella, né? Tudo nos aflige, tudo é motivo de nós deixarmos o caminho do Senhor. Então é necessário que buscamos fortalecimento no Senhor. E o conhecimento da palavra nos traz isso. Nós começamos a nos fortalecer. Começamos a entender como aqueles homens, aquelas mulheres venciam. Como eu disse para vocês, por que eu disse que nós somos cristãos Nutella? Porque passamos algumas dificuldades sim aqui na Terra, mas comparado com aqueles homens passavam, com que as mulheres enfrentavam, é totalmente diferente. Eles davam a vida pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eles não arredavam o pé quando vinham a dificuldade. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eu estava meditando em Davi. Davi não dava um passo sem falar com Deus. E muitas vezes nós quebramos nossa cara por causa disso. E nós somos diferentes, nós confiamos no nosso intelecto, na força do nosso braço, e muitas vezes vem as grandes decepções. E Davi, eu estava meditando aqui, tudo que ele ia fazer, ele colocava Deus na frente. Davi errou também, Davi pecou também, e Deus deixou tudo aqui na Bíblia para que nós possamos entender que como Davi venceu, nós podemos vencer também. Como o próprio Jesus nos disse, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. E ele venceu, nós venceremos também. E ele quis dizer o quê? Olha, eu vim no mundo, eu era como você. Quando Jesus estava aqui no mundo, ele sofria as mesmas paixões, né? Os mesmos desejos carnais, enfrentava as mesmas dificuldades, enfrentou Satanás, para que nós possamos entender que ele venceu sendo uma pessoa humana como nós. Então nós podemos vencer também. Então, mediante as dificuldades que vamos enfrentando, eu estou falando isso de algo que eu tenho vivido. E eu sei que muitos que estão aí também têm passado por isso. Deus me fez promessa na minha vida. Algumas delas eu já consegui conquistar porque eu me posicionei. O que nós percebemos é que as coisas acontecem mediante o nosso posicionamento. Nós podemos dar ouvido ao que Deus nos fala, através do Espírito Santo de Deus, e nós podemos dar ouvido ao que Satanás nos fala. E eu tenho observado que nós, infelizmente, sempre damos ouvido a que Satanás fala. Deus nos faz uma promessa, Deus nos diz assim, olha, tem uma terra prometida para vocês, lá mana leite e mel, entende? E aí, nós estamos caminhando, e muitas vezes acontece o que tem acontecido comigo. Era para ter chegado já na bênção, e devido a ir para outros caminhos, devido a não acreditar, devido a dar ouvido ao que Satanás falou, ao invés de ouvir o que Deus tem falado, através do bom Consolador Espírito Santo, nós vamos quebrando a nossa carne. E aquele tempo que era para ser assim, determinado tempo, se torna um tempo maior, porque nós saímos do caminho do Senhor. Assim, semelhantemente, como o povo de Israel. Quando Deus falou para eles, vocês vão conquistar a terra prometida e lá mana leite e mel, o plano inicial do nosso Deus era 40 dias apenas, gente.
40 dias no deserto. E eles passaram 40 anos no deserto. Eles ficaram dando volta assim, em círculo, dando volta. E ali eles fizeram várias coisas. Teve momentos que eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Teve momentos que tudo aquilo que era passado através de Moisés, né, para eles caminharem, para eles chegarem na bênção, eles tinham um coração duro. Muitas vezes eles iam para outros caminhos e isso atrasou a bênção na vida deles. E o pior, quando eles conseguiram chegar na terra prometida, Moisés manda ali que 10 pessoas apenas vão ali, os espiãs, né, para observar a terra, porque eles iam entrar, invadir ali, tomar posse, e aqueles 10 espiões foram. E 8 deles voltaram olhando somente a dificuldade, olhando que naquela terra tinha gigante. E eles chegaram ali falando, na terra tem gigante, sim, é verdade que mana leite e mel, trouxeram favos de uvas que 2 homens tinham que carregar de tanta uva, mostrando ali a prosperidade, né, naquele lugar. Mas é muito difícil. Deus falou para nós que aquele lugar é a nossa terra prometida, mas não tem como. Lá tem os gigantes, lá tem os nossos inimigos, homens fortes naquele lugar. Só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Então foram 10 espiões ali, 8 homens voltaram dizendo, olha lá, é uma terra abençoada, mana leite e mel, mas não tem como nós entrarmos ali. E o povo começou a chorar. Aquele povo deram vida ao que aqueles homens estavam falando, mas apenas 2, Josué e Caleb, disseram, ei, olha para mim, nós vamos entrar naquela terra, Deus nos prometeu. Então tem gigante, tem dificuldade, mas maior é quem está conosco. Nós vamos entrar naquela terra. E imagina o que aconteceu. A maioria do povo não entrou, porque a maioria do povo preferiu ouvir aqueles espiões que disseram que era impossível tomar posse daquela bênção. Poucos que acreditaram como Josué e Caleb tomaram posse da bênção. Até mesmo Moisés não tomou posse daquela bênção, porque também teve um momento que ele desobedeceu a Deus e aquilo aborreceu a Deus e Deus disse, você não vai entrar na terra. Então é isso que acontece conosco. Deus não faz uma promessa, Deus diz para nós que sim, o que ele tem para nós é coisa grande. Tem mana leite, mana mel, é uma terra cheia da graça do Senhor. É algo bom que Deus tem para nós, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, mas nós, infelizmente, não ouvimos o que Deus tem nos falado. Nós preferimos ouvir a que Satanás fala através de pessoas. Então, você tem um sonho, tem um objetivo, e você começa a caminhar, eu vou entrar na terra prometida, eu vou conquistar aquilo que tem no meu coração, e vem aquelas palavras, minguando. E nós, muitas vezes, às vezes não é nem pessoas, pensamentos. Satanás sabe como trabalha. Satanás conhece o nosso ponto fraco. Ele é astuto, ele nos observa, ele vê nossas inseguranças, ele vê os nossos medos e ele vem ali, ó, falando. Eu tenho observado isso. Toda vez que você começa a buscar Deus, começa a pedir ao Senhor discernimento, ele vai abrir a sua visão para você entender o que está acontecendo. Eu mesmo, durante esses dias aí, eu tenho palavra que o Senhor traz no meu coração para eu trazer para vocês, a grande dificuldade, muitas coisas acontecem. Eu estou gravando agora, é 6h20 da manhã, né? É um momento que a casa está mais tranquila, mas às vezes eu trabalho, então eu fico cansada e eu tenho coisas a fazer no meu lar também. E tem vários obstáculos, pessoas que se levantam contra mim com uma palavra, pessoas que se levantam para fazer com que o meu dia seja um dia mais difícil. E também Satanás que vem no nosso ouvido e eu repito aquelas palavras, eu tenho dito para vocês, né, ensinado em alguns vídeos, o poder da palavra. Quando eu tomo posse e me posiciono, eu vejo a bênção acontecer. Eu vejo o Senhor abrindo as portas. Mas há momentos que a gente dá ouvido ao que Satanás está falando, através dos nossos pensamentos. Às vezes eu me pego repetindo, nossa, para mim tudo está tão difícil, nossa, tudo que eu vou fazer não dá certo, sabe? E você pensa ali e toma posse daquilo. E esquece das promessas do Senhor, esquece daquilo que Deus te diz. Eu sou contigo, vai na minha força. Vai que eu vou abrir o mar, vai que eu vou tirar a água das rochas. Mas a gente prefere dar ouvido a que Satanás está falando, através de uma situação, através de pessoas e através de pensamentos que vêm na nossa mente, que nós começamos a declarar. Nós começamos a ver a dificuldade porque existe a dificuldade diante dos nossos olhos. Nós olhamos a situação que nós estamos vivendo hoje e quando nós olhamos naquilo que Deus falou que nós vamos chegar, nós vemos que tem um obstáculo muito grande, que é impossível. Mas o que nós precisamos entender? Que não vai ser conforme a força do nosso braço. Que não vai ser conforme aquilo que nós esperamos, mas é conforme aquilo que tem no coração do nosso Deus para nossas vidas.
O Senhor vai trabalhar e vai nos levar a receber a nossa bênção, mas nós precisamos entender que a terra tem gigante, que a terra tem dificuldade. Sempre foi dessa forma. Todos os homens e mulheres que estão aqui na palavra, que eu tenho lido, que você também já leu, todos eles enfrentaram obstáculo, enfrentaram dificuldade. Mas o segredo é que eles não arredaram o seu pé e por isso eles venceram. Olha a palavra que eu quero trazer para vocês. É 2 Samuel 5. E olha só Davi. Davi, por que Davi vencia? Davi já tinha um grande exército com ele. Davi já tinha vencido várias batalhas, mas mesmo assim, ele nunca ia numa batalha confiando na força do seu braço. Ele sabia que ele vencia porque ele tinha o Deus dos exércitos junto com ele. Será que é isso que está nos faltando? Será que muitas vezes nós quebramos a cara, muitas vezes nós não conseguimos vencer um obstáculo porque nós vamos na força do nosso braço? Nós não oramos, nós não nos preparamos, nós não pedimos direção a Deus e óbvio que nós quebramos a cara. E quando nós temos uma derrota, aquilo nos dá medo, aquilo nos traz insegurança. E Satanás, vendo essa fraqueza na nossa vida, ele vem na nossa mente. Então muitas vezes pensamos assim, esse ano eu vou fazer tal coisa. Lá vem Satanás, você não vai conseguir. Tudo que você faz não dá certo. Lembra aquela vez que você fez e não deu certo? Olha, fulano fez e não deu certo. E aí nós fazemos o quê? Ouvimos o que Satanás está falando, através de situações e pessoas. Mas Davi não. Davi via a situação difícil, a dificuldade, mas ele fazia, sabe o quê? Eu vou consultar a Deus. Vamos ver o que Deus vai falar? Vamos ler aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 5, o versículo 17, que diz assim, ó. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi for ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Observa só. Então ele está vendo ali que os filisteus estão vindo contra Davi, contra o povo de Davi, e Davi poderia pensar assim, reunir toda a galera ali, né, todos aqueles homens que eram de guerra, gente, vamos nos preparar, os filisteus estão vindo, vamos contra ele, vamos vencer. Mas não, Davi não confiava na força do seu braço. Davi tinha tudo para confiar. Davi já tinha vencido várias guerras, Davi sabia que ele era um homem guerreiro, sim, um homem forte, um homem que não temia a batalha. Mas mesmo assim, ele não arredava seu pé sem Deus na frente. Então Davi consulta a Deus. Se eu for contra os filisteus, eu vencerei, Senhor? E o Senhor disse, vai, pode subir contra eles, porque você vencerá. Eu estarei contigo. Olha só no versículo 23. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu, não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Ou seja, aqui Deus está dando para Davi uma estratégia. Então observe que quando nós colocamos Deus na frente, Deus vai nos dar estratégia. Mas você precisa colocar ele na frente. Esse é o segredo dos vencedores. Eu estava falando com Deus agora pela manhã, orando, repreendendo Satanás contra a minha vida. Tenho sentido mesmo, a gente sente a opressão, a gente sente desânimo, a gente começa a declarar. Quando você começa a ir pela sua carne, você começa, para mim nada dá certo, meu Deus, quanta dificuldade, tudo que eu vou fazer não dá certo. Eu não tenho conseguido nem gravar vídeos, para você ter noção. Porque eu sei que essas palavras, essas mensagens vai transformar vidas. Tem transformado a minha vida. Eu já tenho andado um pouquinho. Já tenho dado alguns passos na caminhada. Principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Como minha mente tem sido aberta pelo meu Deus. Porque eu tenho procurado a Ele. A palavra do Senhor deixa bem claro. Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Então nós precisamos chegarmos a Deus. Tira aí um momento de oração na presença do Senhor. Leia a palavra. Peça ao Senhor, Deus, me dá entendimento. Coloca nas mãos do Senhor o seu projeto. Coloca nas mãos do Senhor o seu sonho, mas se posicione para que você venha vencer. Apenas não coloque nas mãos dele e fique esperando, porque a sua parte você tem que fazer. E quando você for fazer, o consulte. Senhor, Senhor, eu tô querendo fazer tal coisa. Eu tenho um sonho de abrir um negócio, eu não sei, eu tô querendo estudar tal coisa. Eu tô planejando isso. É da sua vontade? O Senhor vai comigo? Senhor, eu estou enfrentando batalhas espirituais. Eu preciso vencer isso. Me dá estratégia, me dá sabedoria. Batalhas espirituais é oração e jejum. Não tem outro jeito.
Eu tô me posicionando essa semana nisso. Porque tem semanas aí que a carne nossa prevalece. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu tô fraca. Ah não, eu vou jejuar hoje, eu não consigo. Começa a jejuar, esquece e come alguma coisa. Gente, é uma batalha. Começa a orar, começa a jejuar, alguém se levanta contra você e você fica irado, aquele jejum é quebrado. Acontece isso, gente. Porque há uma batalha, nós ainda continuamos em guerra. Só que a nossa guerra agora é espiritual. O que a palavra nos diz? Que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestade. Ainda continuamos em guerra. Mas é uma guerra espiritual. E aí nós temos que vencer. E aí nós temos que pedir ao Senhor sabedoria, estratégia, e Ele vai nos dar. Então, nesse momento, o Senhor dá a Ele estratégia. Ele falou, Senhor, se eu for contra os filisteus, o Senhor vai comigo? Pode ir, pode subir contra os filisteus. E aqui o Senhor dá uma estratégia, olha, não subirás, rodeia por detrás deles. Talvez aquele lugar teria que subir alguma montanha, alguma coisa assim. E o Senhor falou, não sobe, não vai por esse caminho, rodeia. Então, olha só o que acontece no 24. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, e o Senhor que saiu diante de ti aferiu o arraial dos filisteus. Olha a estratégia que Deus deu para ele. Que coisa linda, gente. O Senhor falou para ele, vai por detrás, eu vou sair na sua frente. Quando vocês escutarem um barulho nas amoreiras, eram árvores. Um barulho, um sinal. Deus falou para ele, vocês vão por detrás. Quando vocês ouvirem um estrondo, então você sairá. Vocês sairão à batalha, porque Deus já foi na frente, ferindo. Que coisa linda, gente. 25. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gizer. Fez Davi como o Senhor dissera. Esse é o segredo daqueles que vencem. Principalmente o segredo de Davi. Você observa Davi vencendo batalhas. Você observa Davi crescendo, prosperando a cada momento. Porque Davi não confiava na força do seu braço. Davi confiava em Deus. Então esse é o segredo para nós no dia de hoje. Essa é a mensagem para você. Você tem pedido ao Senhor uma direção e essa é a direção que Deus te dá. Entra dentro do seu quarto, se ajoelha, fala com Deus. Apresenta ao Senhor a sua causa. Apresenta ao Senhor os seus planos, os seus planejamentos. E não faça nada se Ele não for na sua frente. Senhor, eu estou pensando em ir por esse lado, o Senhor vai comigo? É da sua vontade? Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia. E o Senhor vai fazer isso. Eu tenho pedido isso a Ele e Ele tem feito dessa forma. Nós chegamos a Ele, confiamos nele e Ele não nos deixa. O nosso Deus é maravilhoso. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes, mediante a ansiedade, a situação turbulenta que estamos vivendo, vamos tomando partido, vamos tomando iniciativas que não colocamos Deus na frente. Por isso quebramos a nossa cara. Por isso que nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos e viver os milagres de Deus, as promessas do Senhor nas nossas vidas. Que você se levante, se posicione. Hoje mesmo eu me posicionei na segunda-feira. Como eu venho aí do final de semana de trabalho, toda segunda-feira eu levanto desanimada, cansada. Hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou nem gravar vídeo, não dá para gravar, não dá para eu fazer meus exercícios físicos, não dá para fazer várias coisas, porque eu dou lugar à minha carne, à minha ansiedade, eu dou lugar ao ouvido, a ouvir o que Satanás tem falado, e aí eu não venço. Hoje eu tive um novo posicionamento, e eu tô me sentindo diferente só de orar e colocar Deus na frente. Então agora eu gravei esse vídeo, tô terminando, tô com essa roupa, tô indo agora fazer meus exercícios físicos, colocando prioridades, né? Às vezes eu me perco, fico enrolada, eu vou fazer isso primeiro e deixo fazer o que é primordial e o dia passa e você não vence aquele dia. Então é isso. Essa é a mensagem para você. Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar a sua vida, mas Ele quer que você confie nele. Ele quer que você o coloque em primeiro lugar. E você vai ver a diferença que Deus fará na sua vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.